Fala Minas vai abordar um assunto que não está acontecendo aqui em Minas Gerais, mas é sim muito importante que a gente traga, esse assunto aqui, porque ele pode trazer muitas consequências, viu? Vocês devem ter visto aí que um forte temporal atingiu São Paulo na sexta-feira da semana passada e 7 pessoas morreram na região metropolitana e no interior do estado. E até hoje tem gente que está sem energia, sem luz. Pois é. O que causou, o temporal, ele causou um apagão. E segundo a concessionária responsável pelo serviço de distribuição de energia lá no estado de São Paulo, cerca de 220 mil imóveis ainda estão sem luz, só na Grande São Paulo, né? Pensa, gente, no transtorno, no prejuízo, no risco até para a saúde. Pois é, como será que a falta de energia pode afetar o nosso organismo, hein? Vamos conversar sobre esse assunto com a psicóloga Daiane Sarto. Ela mais uma vez presente aqui no Fala Minas. Daiane, muito obrigada por aceitar aí nosso convite, viu? Sempre que precisar, estou à disposição. Ô Daiane, me fala uma coisa, quando a gente pensa, aconteceu lá em São Paulo, por que vai trazer para cá? Mas é muito importante porque a gente sabe que esse tipo de situação, ficar aí 5 dias, já completamos 5º dia de apagão lá em São Paulo, né? 220 mil imóveis sem energia elétrica. Isso traz também consequência para a nossa saúde mental, né? Sim, ainda mais hoje que as pessoas estão tão dependentes do aparelho eletrônico. A gente tem casas funcionais que dependem 100% da energia para poder funcionar, fogão elétrico, o micro-ondas, o chuveiro. Tem casas que são 100% funcionais, assim, precisam da energia para poder abrir a porta. Então não é tão simples, né, quanto as pessoas acham, é só ficar sem energia. Hoje em dia a gente depende da energia para tudo que a gente vai fazer. E aí a gente traz esse exemplo para cá, até porque se acontecer uma situação parecida, né, a gente já vai tentar entender o que pode acontecer com o nosso organismo. E aí quando a gente fala de ficar tanto tempo sem, esse acesso à energia, a gente também se preocupa, né? Você disse das casas funcionais, mas existem muitas pessoas acamadas e dependentes Sim. de aparelhos, que a gente tem visto muito as mães, né, de crianças que dependem de algum aparelho que vai na energia, Sim. procurando outros recursos, alugando, né, aqueles, gente, me sumiu Gerador a palavra, de gerador de energia. E aí entra também, né, situação financeira, nem todo Sim. mundo tem dinheiro para isso. Sim. Como lidar com esse tipo de situação que foge ao controle? Sim. Bom, a primeira coisa é buscar recursos nas instituições públicas. Porque não é um problema exclusivo de uma pessoa, né? É um problema de 220 mil famílias, digamos assim. A prefeitura, o governo, eles precisam dar apoio para essas famílias. A gente pensa assim, uma pessoa que depende de um respirador mecânico, a respiração é fundamental para a vida. Então, essa pessoa precisa de um gerador de energia, não tem como ela ficar sem. A outra alternativa é buscar um familiar que mora em um lugar que tem energia para poder passar, mas até lá o transtorno já foi generalizado, porque aí precisa de uma ambulância, de uma UTI móvel, porque se a pessoa não respira, provavelmente ela está acamada. Então, o transtorno da falta de energia é muito grande. E como lidar? Porque a gente sabe, isso tudo tem gerado muita ansiedade Sim. nesses paulistanos, nesses moradores dessas regiões lá em São Paulo, né, que estão sem energia. A ansiedade, ela deve estar gritando, né, Sim. por lá, né? Sim. Até porque nós hoje, pela dependência eletrônica, todo momento que a gente está com o celular na mão, né? Aí você imagina, a pessoa não tem nenhum recurso eletrônico para recorrer. Ela está acostumada 100% do tempo a recorrer a esses recursos. Não tem? Aí a ansiedade vem. Tem gente que acaba lidando com a ansiedade usando os recursos eletrônicos. Tem gente que assiste um filme, uma Netflix da vida, né? E aí não tem nada disso. Como que ela vai lidar com essa ansiedade? A gente precisa buscar outros recursos que sejam possíveis dentro da situação para poder lidar com a ansiedade. Nós temos casos de pessoas que acabam tendo surtos mesmo pela falta da energia, do eletrônico, né? Isso para não falar das comidas que se perde, né? E de todo outro transtorno. Com relação justamente aí, já aproveitando a sua deixa, né?
desperdício, né? Muitas pessoas estão tendo que jogar os alimentos que estão na geladeira, já tiveram, né? Porque já é o quinto dia ali sem energia. E muitos comerciantes não estão conseguindo calcular o prejuízo. Como que tá, né? Como que trabalhar a cabeça desse comerciante diante de tamanha frustração? Sim, os prejuízos já aconteceram. A gente precisa entender que, com aquilo que já aconteceu, não tem o que a gente possa fazer. Se já aconteceu, agora é lidar com o próximo passo. O que eu penso ser o próximo passo, por exemplo? A aceitação, é entender que não foi culpa dele, que ele não perdeu aquilo tudo porque ele foi negligente, displicente, foi por uma fatalidade. Então, não se culpar, é a primeira coisa. Segunda coisa, pensar que ainda bem que existe vida. Enquanto existir vida, a gente pode recomeçar. Ao invés de focar nesse problema, de focar no que está acontecendo agora, é olhar para o futuro e pensar assim, bom, isso aconteceu agora, mas eu tenho a possibilidade de ampliar meu negócio. Aí você pensa assim, nossa, mas vai um prejuízo financeiro. Mas ainda assim, o prejuízo já aconteceu. Não tem o que a gente possa fazer com ele. Se você foca no problema, você adoece. Você acaba gerando enfermidades biológicas, você acaba tendo um problema de pressão, a depressão, não só a ansiedade. A gente vê pessoas que a glicose, né, acabam sendo modificadas pelo estado emocional, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente precisa focar na solução, porque o problema já existe. A solução é qual? Vamos esperar se restabelecer, o problema se organizar, né, e ver o que a gente pode fazer dali para frente da melhor maneira possível. Lamentar não vai resolver. Triste é. Esses alimentos que foram perdidos poderiam ter sido distribuídos para pessoas que precisam, mas quem contava que isso fosse acontecer? Então é uma fatalidade. Em fatalidades não existe um culpado. Quem falou? A chuva aconteceu. Não foi alguém que mandou a chuva acontecer. Então, a gente lida da melhor maneira possível para uma redução de danos, inclusive psicológicos. E aí, para reduzir esses danos psicológicos, né? Por isso que a gente está trazendo esse assunto que está lá em São Paulo, mas para a gente trazer, porque esse caso aconteça aqui em Varginha, né? Choveu, vai chover. Tá o tempo aqui, gente, o tempo aqui tá fechado. Michele Miak pesquisou o tempo antes da gente começar aqui. Lá na minha casa, para vocês terem ideia, é a atração da chuva lá. Lá já tinha chovido, o Leonardo teve que correr lá em casa, recolher roupa no varal. Michele já tinha visto que tem previsão de chuva para hoje, para amanhã, para sexta-feira. E se por acaso, né, aconteça isso aqui, se a gente vai ficar 1, 2, 3, 5 horas, 12 horas sem energia, como a gente pode trabalhar um pouco o nosso mental para que a gente não sinta com essa ansiedade, não sinta até um próprio medo, né? De, vou ter que voltar a fazer tal coisa à mão, sabe assim? Porque passa tudo isso pela cabeça, né? A gente tão acostumado, tão dependente de aparelhos eletrônicos. Sim. Bom, eu sempre penso que do caos a gente pode tirar uma coisa boa. Suponhamos que você esteja com a sua família sem energia, né? O que vocês podem fazer juntos? Junta a família, vai jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de baralho, vai conversar com a família, que é uma coisa que já não acontece mais. É engraçado porque as famílias hoje em dia são estranhas. Elas conversam pelo WhatsApp, estando dentro da mesma casa. Então, na falta de energia, ao invés de reclamar que não tem energia, tenha consciência, a energia vai voltar. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma comida gostosa, um jantar à luz de velas, aproveita a oportunidade. As pessoas precisam começar a aproveitar as oportunidades que a vida dá ao invés de reclamar tanto. A energia não é só energia elétrica, é energia de vida. A gente precisa pensar que a reclamação, ela acarreta o quê? Mais problemas. E quando a gente é grato e faz daquela necessidade uma oportunidade, a gente pode mudar o nosso dia, faz algo divertido com a família. Ou então sai, se na tua rua não tem energia, vai visitar alguém na outra rua que tem energia, que você não vê há muito tempo. É simples. Tirar de um aprendizado, né? Às vezes, gente, claro que a gente não quer comparar com 5 dias sem energia, porque aí já é uma calamidade pública também, né? Sim. A gente está falando de algumas horas aqui, no máximo ali umas 3 horinhas sem energia. É uma ideia muito boa, eu acho que é tratar o problema de forma lúdica, né? Se a gente for pensar dessa forma. Sim. Por exemplo, há uns 2 meses atrás, um caminhão bateu num poste que fica no meu passeio, no muro da minha casa, certo? Nós ficamos mais ou menos umas 12 horas sem energia.
O que eu não pude fazer? Eu não pude fazer os atendimentos online, os atendimentos presenciais, que dependia da energia, eu não consegui fazer porque estava escuro. E aí, o que eu fiz? Eu arrumei o guarda-roupa, eu visitei a minha mãe, eu reclamei? Não. Por quê? Reclamar não ia resolver. Nós ficamos um tempo, aí estava lá, meia-noite, caminhão da CEMIG, colocando outro poste no lugar. Mas a gente tem que ser grato, porque graças a Deus, ninguém se machucou. Não tivemos nenhum dano, assim, que fosse, né, grande. Então, vamos olhar o lado bom das coisas. Aí as pessoas dizem, é fácil falar. Não. Falar, se alguém fala, é porque é possível ser feito. Tem uma paciente minha que brinca assim, eu não sou o xodó de Cristo. Eu sou aquela que faz acontecer. Então, falar é fácil para algumas pessoas. Mas fazer é uma decisão. Tornar o caos algo memorável pode ser uma decisão. Talvez mudar a forma da gente pensar, da gente agir diante a um problema, Sim. Deixaria até a vida de uma forma geral, não só essa situação, mas a vida de uma forma mais leve também. Sim, e a vida está precisando de leveza. As pessoas estão precisando de leveza, porque a cada dia que passa, elas estão mais doentes, elas estão mais ansiosas, mais depressivas, simplesmente porque elas não praticam um estado de presença. Elas não olham para o aqui, para o agora, para o hoje, que é um presente que nós ganhamos todos os dias. Se todos os dias a gente acorda com aquela mentalidade de eu posso fazer alguma coisa diferente hoje, você já cresceu 1%. E uma coisa que é importante a gente pensar, nesse processo, saibam as pessoas que vão estar ao seu lado. Não vai recorrer a uma pessoa que só vai reclamar. Recorre a alguém que vai te animar, você já está com problema, né? Eu falei, eu estava com a falta de energia, né? Eu podia ter ficado, podia ter reclamado, podia. Eu fui lá na minha mãe, meus sobrinhos estavam lá, eles riram, brincaram, se divertiram, mexeram no meu cabelo. Eu saí de lá como se nada tivesse acontecido. Então, os recursos que a gente busca são muito importantes. As pessoas. Eu diria que você foi recarregar a sua bateria lá com seus sobrinhos, com a sua mãe, certeza. Voltou para casa já recarregada. Sim. E aí teve a solução do problema, que foi o conserto do poste, né? Sim, pois é. E foi engraçado, a rua cheia de gente, aquele caminhão, e o povo tava lá, era meia-noite e a galera tava lá. Uma coisa legal que aconteceu é que em frente à minha casa tem uma senhora que depende de um respirador, ela depende, né, de um auxílio mecânico para a vida. Então, logo que aconteceu, a primeira preocupação dos vizinhos era, e ela? Então já correram, já buscaram, já foram, fizeram, e o outro pegou energia na rua de trás. Então, assim, deu muito certo. Quando se tem boa vontade, as coisas se resolvem. E aí eu já aproveito essa tua deixa, né? A partir do caos, a solidariedade, ela fica mais aflorada? Fica. Ela precisa ficar, né? Ela precisa. E eu tenho certeza que lá em São Paulo, embora as coisas estejam difíceis, tem muita gente querendo ajudar. Tem muita gente disposta a ajudar, a acolher, né? Então a gente não pode olhar só para o caos. A gente tem que olhar que se existe a treva, é porque a luz também está ali. Ela só precisa ser descoberta. E aí, quando a gente dá a mão para quem está precisando, a gente Sim. acaba sendo ajudado também nessa situação. Quem ajuda recebe muito mais do que quem está ali recebendo a ajuda. Daiane, eu quero te agradecer. Daiane Sarto, psicóloga, mais uma vez com a gente aqui. Obrigada por ter vindo aqui. E é legal demais você compartilhar a sua história, a sua experiência, porque eu falo que quando a gente compartilha, a gente acaba guardando. Fala, olha, a psicóloga falou uma vez que teve um acidente lá. Pode ser que alguém que passe por essa situação de falta de energia nos próximos dias vá se lembrar de você. Falou aqui no Fala Minas, o que você fez? Pode ser que você seja a inspiração aí. Olha, acabou a energia aqui. Ah, vou dar um pulo ali no outro bairro que eu sei que é energia. Vou visitar um amigo que tá ali. Tomo um café, dou uma respirada, volto recarregada para casa. Solução tem. Basta a gente querer. Exatamente. Daiane, muito obrigada mais uma Eu vez. que agradeço pelo convite. É sempre uma honra poder estar aqui contribuindo de alguma forma.